O sentimento é o segredo. Neville Goddard. Prefácio. Este livro se refere à arte de realizar o seu desejo. Ele lhe dará conta do mecanismo usado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não superficial. Há um tesouro nele, uma estrada claramente definida para a realização dos seus sonhos. Se ele fosse feito para convencer a alguém através de alegações fundamentadas e estudos de caso, este livro teria muitas vezes o seu tamanho. Mas, no entanto, é bem possível fazê-lo por meio de declarações escritas ou argumentações, desde que se descarte o julgamento, que aparentemente sempre é plausível de ser feito, em dizer que o autor é uma farsa ou é um iludido e que, portanto, as suas evidências são falsas. Consequentemente, eu propositalmente omiti todas as alegações e testemunhos e simplesmente desafio o leitor que tem mente aberta a aplicar a lei da consciência conforme relatada neste livro. O seu próprio sucesso pessoal lhe provará ser muito mais convincente de que a soma de todos os livros que possam ser escritos sobre este tema. Neville. Capítulo 1. A lei e sua operação. O mundo e tudo dele é a consciência do homem condicionada de maneira objetiva. A consciência é a causa e também a substância de todo o mundo. Então, é para a consciência que nós devemos nos voltar, se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da consciência e do modo como ela funciona permitirá que você realize tudo o que você deseja na vida. Provido com o conhecimento prático desta lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a primeira e única realidade. Não no sentido figurado, mas em verdade. Esta realidade pode, por exemplo, ser comparada a um fluxo dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente, a fim de operar a lei da consciência de maneira inteligente. É preciso compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é o aspecto pessoal e seletivo. O subconsciente é o aspecto impessoal e não seletivo. O consciente é o reino dos efeitos, enquanto o subconsciente é o reino das causas. Estes dois aspectos da consciência são as divisões masculinas e femininas da mente. O consciente é representado como o masculino, o subconsciente como o feminino. O consciente gera as ideias e ele impressiona essas ideias no subconsciente. O subconsciente as recebe e a elas dá forma e expressão. A partir desta lei, conceber primeiro uma ideia para depois impressioná-la no subconsciente.
todas as coisas se desenvolvem através da consciência. E sem esta sequência, nada do que existe teria sido criado. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso sobre ele. O subconsciente não origina ideias, mas assume aquelas as quais a mente consciente admite como verdade e de uma maneira só conhecida por ele. Manifesta as ideias aceitas. Portanto, através do seu poder de imaginar e sentir e com sua liberdade para escolher a ideia que irá entreter, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado através do controle de suas ideias e sentimentos. O poder da criação está escondido nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino ou ventre de criação. O subconsciente transcende a razão e não é dependente de indução. Ao contemplar um sentimento, ele o estabelece como um fluxo existente dentro de si e sobre esta convicção passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia que segue o seu fluxo na forma de um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressionadas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressionada no subconsciente até que ela seja sentida. Porém, uma vez sentida, seja ela boa, má ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio através do qual as ideias são transmitidas para o subconsciente. Portanto, o homem que não controla os seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. Controlar não quer dizer limitar ou suprimir os seus sentimentos, mas sim se autodisciplinar para apenas imaginar e entreter os sentimentos que contribuam para a sua felicidade. O controle de suas emoções é de uma suma importância para se ter uma vida plena e feliz. O controle de suas emoções é de suma importância para se ter uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejável, nem sequer pense hipoteticamente em coisas ruins. Não importa de que forma ou em que situação. Não foque na sua imperfeição, nem na dos outros. Fazer isso é o mesmo que impressionar o subconsciente com essas limitações. Aquilo o que você não deseja para si, não sinta como verdade, nem para você e nem para ninguém. Esta é a maior lei para se ter uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento produz uma impressão subconsciente, e a menos que esta impressão seja contrabalanceada por um sentimento mais poderoso, de natureza oposta, ela deve ser expressa. O dominante entre dois sentimentos
será expresso. Eu sou saudável. É um sentimento mais forte do que eu vou ser saudável. Sentir que eu serei é confessar que eu não sou. Eu sou é mais forte do que eu não sou. Aquilo que você sente que você é sempre domina aquilo que você sente que você gostaria de ser. Portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado existente, ao invés de um estado que ainda irá existir. O sentimento precede a manifestação e ele é a base sobre a qual repousa toda manifestação. Seja atento e cuidadoso com os seus sentimentos e comportamentos, pois há uma conexão contínua entre eles e o seu mundo visível. O seu corpo é um filtro emocional que inconfundivelmente ostenta as marcas de suas emoções dominantes. Problemas emocionais, especialmente os problemas reprimidos, são as causas de todas as doenças, pois reprimir intensamente a sensação de um problema sem expressá-la ou estabelecê-la dará início a uma enfermidade. Enfermidade é uma palavra que vem do latim infirmitatis, que é derivada de infirmus, composta da junção do prefixo in com o adjetivo firmus. O prefixo in indica o contrário, a falta ou ausência de alguma coisa. O adjetivo firmus é dado a algo firmado ou estabelecido, que tem consciência, que é constante, estável, seguro ou resistente. Portanto, enfermidade é o contrário, a falta ou ausência de algo estabelecido, consistente, constante, estável, seguro ou resistente em você. Não alimente os sentimentos de tristeza, fracasso ou frustração, para que você não se afaste dos seus objetivos e para que o seu corpo não adoeça. Pense, emocionalmente falando, apenas no estado que você deseja realizar. Sinta a realidade do estado procurado e viva e haja com esta convicção, pois este é o caminho para todos os milagres visíveis. Todas as alterações de expressão são produzidas através de uma mudança de sentimento. Mude o seu comportamento e os seus sentimentos, e você muda o seu destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você precisa conseguir, então, é um controle reflexivo em relação ao seu subconsciente, isto é, controlar as suas ideias e sentimentos. O acaso ou os acidentes não são os culpados pelas coisas que acontecem com você, nem o destino traçado é o responsável por sua sorte ou azar. As suas impressões subconscientes determinam as condições do seu mundo. O subconsciente não é seletivo. Ele é impessoal e não faz distinção de pessoas. Então Pedro, tomando a palavra, disse:
Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34. Pois, para com Deus, não há distinção de pessoas. Romanos 2, versículo 11. O subconsciente não se preocupa em saber se o seu sentimento é verdadeiro ou falso. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente como realidade. O sentimento é o sinal favorável que atesta ao subconsciente a veracidade daquilo que é declarado como realidade. Por causa desta capacidade do subconsciente, não há nada que seja impossível para o homem. Tudo o que a mente puder conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve manifestar objetivamente. Os seus sentimentos criam o padrão do qual o seu mundo é formado, e uma mudança de sentimento significa uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar aquilo o que é impresso por ele. No momento em que ele recebe uma impressão, ele começa a buscar as formas de sua expressão. Ele aceita o seu sentimento impresso sobre ele, como se fosse uma realidade existente nele mesmo. E imediatamente ele se põe a produzir externamente no mundo objetivo a perfeita imagem e semelhança deste sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças aceitas pelo homem. Ele somente as retrata até o último detalhe, sejam elas benéficas ou não. Para impressionar o subconsciente com um estado desejável, você deve assumir a sensação que você sentiria caso o seu desejo fosse realizado agora. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. Você não deve considerar a forma como ele será expresso, ou quais serão os obstáculos encontrados. Pensar emocionalmente em qualquer que seja o estado irá impressionar o seu subconsciente. Portanto, se você se relaciona com as dificuldades, as barreiras ou a demora, o subconsciente, por sua natureza nada seletiva, aceita os sentimentos de dificuldades e obstáculos condizentes à sua aceitação e passa a reproduzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe a ideia sobre ele através dos sentimentos do homem. Ele nunca altera a ideia recebida, mas sempre lhe dará forma. Daí, o subconsciente retrata a ideia segundo a imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir que não há chances possíveis para realizar o seu objetivo é impressionar o subconsciente com a ideia do fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve entender que a relação entre ele e o homem objetivo se relaciona como a de um servo e seu mestre, como antigamente era interpretado. Os antigos profetas o colocavam como servo e escravo do homem. Paulo
personificou o subconsciente como uma mulher e disse: que as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Efésios 5, versículo 24. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Assim como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas devem ser submissas, como também ordena a lei. 1 Coríntios 14, versículo 33 e 34. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, assim como ao Senhor. Efésios 5, versículo 22. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor. Colossenses 3, versículo 18. Da mesma forma, esposas, cada uma de vós, sede sujeitas a vossos esposos, com o propósito que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, que eles então não sejam ganhos pela palavra, mas pelas conversas com suas esposas, considerando a vossa vida casta em temor. Que o vosso adorno não seja as coisas externas, como as tranças nos cabelos, o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, do incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, o que é de grande valor na presença de Deus. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais frágil, e fazendo delas herdeiras convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal com mal, ou injúria com injúria. Antes, pelo contrário, bendize-os, porque para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e que os seus lábios não falem por engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas a face do Senhor é contra os que fazem o mal. 1 Pedro 3, versículo 1 a 4 e 7 a 12. O subconsciente serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente possui uma distinta aversão às ordens e obedece melhor através do convencimento e persuasão do que através de exigências. Por isso, ele assemelha-se mais à amada esposa do que a apenas um servo. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama ao seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Efésios 5, versículos 23
e 28. O marido é a cabeça da mulher. Não se refere como verdade entre o homem e a mulher na sua relação terrena, mas é verdade entre o consciente e o subconsciente, ou os aspectos masculinos e femininos da consciência, respectivamente. Este é o mistério ao qual Paulo se referiu quando por fim escreveu. Este é um grande mistério. Efésios 5, versículo 32. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Efésios 5, versículo 28. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Efésios 5, versículo 31. Isto simplesmente é o mistério da consciência. A consciência é uma realidade e é indivisível, mas devido à forma de sua criação, ela aparenta ser dividida em dois aspectos. O consciente é o aspecto objetivo ou masculino. Ele verdadeiramente é a cabeça que domina o subconsciente. A esposa, que é o aspecto subjetivo ou feminino. No entanto, essa liderança não é como a do tirano, mas sim como a do amante. Então, ao assumir o sentimento que você teria ao entrar em posse do seu objetivo, o subconsciente age para construir a imagem exata de sua convicção. Os seus desejos não são aceitos inconscientemente até que você assuma o sentimento de suas realidades. Somente através do sentimento é que uma ideia pode ser subconscientemente aceita. E somente através desta aceitação subconsciente é que ela sempre será expressa. É mais fácil relacionar os seus sentimentos aos eventos do mundo do que admitir que as condições do mundo refletem os seus sentimentos. No entanto, é uma eterna verdade que o exterior espelha o interior. Como dentro, assim é fora. Como acima, assim é abaixo. Como abaixo, assim é acima. Como dentro, assim é fora. Como fora, assim é dentro. Correspondência, o segundo dos 7 princípios de Hermes Trismegisto. Um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada do céu. João 3, versículo 27. E o reino dos céus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Nada vem de fora. Todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível ver ou perceber algo que não esteja em sua consciência. O seu mundo é sua consciência, objetivada em cada detalhe. Estados objetivos apenas dão testemunho de impressões subconscientes. Uma mudança no padrão de impressão resulta em uma mudança no padrão de expressão. O subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente como verdade. E pelo fato da criação ser o resultado das impressões subconscientes, você
através de seus sentimentos, determina a criação. Você já é aquilo o que você pensa ser, e sua recusa em acreditar nisto é a única razão para você não perceber. Procurar do lado de fora por aquilo o que você não sente ser é o mesmo que procurar em vão, pois nós nunca encontramos aquilo o que queremos. Encontramos apenas o que nós somos. Resumindo, você só expressa e possui aquilo o que você é consciente de ser ou possuir, pois para aquele que tem, mais será dado, e ele terá em abundância. Mas para aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Mateus 13, versículo 12. Nota: esta mesma afirmação é tão enfática que ela é proclamada repetidas vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus, capítulo 13, versículo 12, capítulo 25, versículo 29, e em Marcos, capítulo 4, versículo 25, e em Lucas, capítulo 8, versículo 18. E no capítulo 19, versículo 26. Negar as evidências dos sentidos e apropriar-se do sentimento do desejo realizado é o caminho para a realização do seu desejo. O domínio e o autocontrole sobre os seus pensamentos e sentimentos serão a sua maior conquista. No entanto, até que se atinja o perfeito autocontrole, para que, apesar das aparências, você consiga ser capaz de sentir tudo o que você deseja sentir. Utilize a oração e o sono para ajudá-lo a perceber e sentir o seu estado desejado, pois estes dois são portais de acesso ao subconsciente. Capítulo 2: O sono. O sono, a etapa da vida que ocupa 1/3 da nossa estadia na Terra, é a porta natural para o subconsciente. Por isso, é sobre o sono que iremos falar agora. Os outros 2/3 da nossa vida na Terra, que passamos conscientes, é definido pelo grau de atenção que nós damos ao sono. Nosso entendimento e deleite sobre o que o sono tem a nos oferecer fará com que nós, noite após noite, estabeleçamos um encontro com ele, tão esperado quanto um encontro romântico. Em um sonho, em uma visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, ao dormirem sobre as suas camas, assim ele abre os seus ouvidos e sela a sua instrução. Jó 33, versículos 15 e 16. É no sono e na oração, que é um estado semelhante ao sono, que o homem acessa o subconsciente para realizar as suas impressões e receber as suas instruções. Nestes estados, o consciente e o subconsciente ficam unidos criativamente. O macho e a fêmea se tornam uma só carne. O sono é o momento quando a mente consciente ou masculina deixa o mundo dos sentidos
para buscar a sua amada, ou o subconsciente. O subconsciente, ao contrário da mulher do mundo, que muitas vezes se casa com o marido para tentar mudá-lo, não sente a necessidade de mudar o consciente em seu estado adormecido, mas sim a vontade de amá-lo como ele é, reproduzir fielmente a sua imagem e semelhança em seu mundo exterior. As condições e os eventos de uma vida são seus filhos, formados a partir dos moldes de suas impressões subconscientes durante o sono. Eles são feitos à imagem e semelhança dos seus sentimentos mais profundos, para que eles possam ser revelados, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículo 10. E disse Jesus: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lucas 11, versículo 2. Assim na terra como no subconsciente. Tudo o que você possui em consciência no momento em que você entra no sono será usado como a medida de sua expressão, nos 2/3 despertos em sua vida na Terra. Nada te impede de realizar seu objetivo, exceto o seu fracasso em sentir que você já é aquilo, o que você deseja ser, ou que você já está na posse do objeto desejado. Seu subconsciente somente dará forma aos seus desejos quando você sentir que eles estão realizados. A inconsciência do sono é o estado natural do subconsciente, devido ao fato de todas as coisas virem de dentro de si mesmo e por sua concepção de si mesmo determinar o que virá. Você deve sempre procurar sentir o seu desejo realizado antes de dormir. Você nunca extrai o que você quer de seu interior. Você sempre extrai aquilo o que você é, junto àquilo o que você sente ser, assim como aquilo o que você sente como verdade sobre os outros. Então, para ser realizado, o seu desejo deve ser traduzido em um sentimento de ser, de possuir ou de testemunhar o estado procurado. Isto é feito ao se assumir o sentimento do desejo realizado, o sentimento que surgir em resposta à pergunta: como eu me sentiria se o meu desejo fosse realizado agora? Será o sentimento que precisa dominar e prender a sua atenção enquanto você relaxa e adormece. Você deve habitar na consciência do ser ou possuir o que você quer ser ou possuir, antes de você se deitar para dormir. Uma vez adormecido, o homem não tem nenhuma liberdade de escolha. Todo o seu sono fica dominado pelo seu conceito estabelecido. Portanto, o subconsciente sempre costuma assumir o sentimento de realização e satisfação
mantido pelo homem antes de entrar no sono. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e celebremo-lo com salmos de louvor. Salmos 95, versículo 2. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhes graças e bendizei o seu nome. Salmo 100, versículo 4. O seu estado emocional, que antecede o seu sono, define o seu estado de consciência ao qual você tornará ao estar na presença de sua eterna amada, a mente subconsciente. Ela te vê exatamente como você se sente ser. Conforme você se preparar para dormir, você deve assumir e manter a consciência do sucesso através do sentimento eu sou bem-sucedido. E você deverá ser bem-sucedido. Deite-se de costas para a cama com a cabeça reta, nivelada com seu corpo. Sinta como se você já estivesse em posse do seu desejo e adormeça tranquilamente até alcançar a inconsciência. Eis que não dormirá e nem descansará o guarda de Israel. Salmos 121, versículo 4. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois ele provê aos seus amados enquanto dormem. Salmos 127, versículo 2. O subconsciente nunca dorme. O sono é a porta por onde a mente consciente passa para se unir criativamente ao subconsciente. O sono compõe a ação criativa, enquanto o mundo objetivo a revela. No sono, o homem impressiona o subconsciente com sua autoconcepção. Uma das mais belas descrições deste romance entre o consciente e o subconsciente foi escrita nos Cânticos de Salomão. De noite, em meu leito, busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o, porém não o achei. Levantei-me, pois, e rodeei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o, porém não o achei. Encontrei os guardas que patrulhavam pela cidade e eu lhes perguntei: vistes, porventura, aquele a quem ama a minha alma? Somente depois que me apartei deles, achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o e não o deixei ir embora, até que o introduzi na casa de minha mãe, na câmara daquela que me concebeu. Cânticos 3, versículo 1 ao 4. Ao preparar-se para dormir, sinta-se no estado da resposta encontrada e então relaxe até a inconsciência. Seu desejo realizado é aquele a quem você procura durante a noite em sua cama. Busque o sentimento do seu desejo realizado para que você possa levá-lo com você para a câmara da consciência que lhe concebeu, no sono ou no subconsciente que lhe deu origem, para que este desejo também possa ser levado à expressão. Esta é a maneira de buscar e conduzir os seus desejos ao subconsciente,
Sinta-se no estado do seu desejo realizado e quietamente ponha-se a dormir. Noite após noite, você deve assumir o sentimento de ser, de possuir e de testemunhar aquilo o que você quer ser, possuir e ver manifestado. Nunca se deite para dormir se sentindo desencorajado ou insatisfeito. Nunca durma com a consciência do fracasso. O seu subconsciente, cujo estado natural é o sono, lhe enxerga de maneira como você se vê e acredita ser, seja boa, má ou indiferente. O subconsciente fielmente manifestará a sua crença, assim como você se sente. Então, assim você o impressiona. E sendo o ventre da criação a amada esposa, assim ele dará forma a essas impressões e as transfigurará como seus filhos, segundo a sua imagem e semelhança. És, portanto, toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Cânticos 4, versículo 7. Este é o estado mental que deve ser adotado antes de se deitar para dormir, porque ele chama as coisas que não são vistas como se elas já fossem, e o que é invisível torna-se visível. Romanos 4, versículo 17. Pois assumir o sentimento de satisfação é o mesmo que chamar à existência as condições que espelham satisfação. Os sinais sucedem, eles nunca precedem, provando que aquilo o que você manifesta resulta da consciência do que você é, e nunca o contrário. Você é um eterno sonhador, sonhando sonhos não eternos. Os seus sonhos terminam ao serem realizados à medida em que você começa a assumir o sentimento de suas realidades. Não se limite às coisas do passado, sabendo que nada é impossível para a sua consciência. Comece a imaginar estados que transcendam as suas experiências anteriores. Tudo o que a mente do homem pode imaginar, o homem pode conceber. Todos os estados objetivos visíveis foram antes estados subjetivos, invisíveis, e você os tornou visíveis ao sentir a presença de suas realidades. Todo o processo começa primeiro em imaginar, para depois expressar o que foi imaginado. Sempre imagine e espere o melhor. O mundo não pode mudar até que você mude sua concepção sobre ele. Como dentro, assim é fora. Todas as nações, bem como as pessoas, são apenas aquilo o que você acredita que elas sejam. Não importa qual seja o problema ou onde ele esteja. E não importa quem diz respeito. Você não tem nada a mudar a não ser você mesmo. E você não tem nenhum oponente e nem assistente para que esta mudança se realize em você. Você não tem nada a fazer além de convencer a si mesmo sobre a realidade daquilo que você deseja fazer acontecer. Assim que você for bem-sucedido em convencer-se
da realidade do seu estado reivindicado, os resultados surgirão para confirmar a sua crença estabelecida. Você nunca deve sugerir que alguém seja o que você proclama. Ao invés disso, você deve se convencer que essa pessoa já é aquilo o que você deseja que ela seja. A realização do seu desejo será alcançada conforme você assumir o sentimento do desejo realizado. Você não tem como falhar, a menos que você não se convença da realidade do seu desejo. Uma mudança de convicção é confirmada por uma mudança de expressão. Todas as noites antes de dormir, sinta-se satisfeito e perfeito, porque a sua amada mente subjetiva sempre forma o seu mundo objetivo, a imagem e semelhança de sua concepção, sendo esta concepção definida de acordo com os seus sentimentos. Os 2/3 de sua jornada pela vida, em que você passa acordado, confirmam ou testemunham as suas impressões subconscientes. As ações e eventos diários são os efeitos e não as causas. O livre-arbítrio refere-se apenas à sua liberdade de escolha. Escolhei-vos neste dia a quem irás servir. Josué 24, versículo 15. Esta é a sua liberdade, a liberdade de escolher hoje qual o estado emocional você irá assumir. Porém, a maneira de expressar esta sua vontade é o segredo do subconsciente. O subconsciente somente recebe impressões através dos sentimentos do homem e de uma maneira conhecida apenas por ele. Ele te dará forma e expressão a essas impressões. As ações do homem são definidas através das suas impressões subconscientes. A ilusão do livre-arbítrio, a sua crença na liberdade de agir apenas de maneira objetiva, guiado pela razão, é apenas ignorância das causas que o fazem agir. O homem acha que é totalmente livre em suas ações porque ele esqueceu do elo existente entre ele e o evento. O homem, quando acordado, é compelido a expressar suas impressões subconscientes. Se no passado ele impressionava a si mesmo de forma não inteligente, então é melhor que ele comece a mudar os seus pensamentos e sentimentos, pois apenas quando ele o fizer, ele conseguirá mudar o seu mundo. Não perca um só momento com os arrependimentos, pois pensar e sentir novamente os erros do passado é o mesmo que refleti-los novamente em si mesmo. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mateus 8, versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclame o reino de Deus. Lucas 9, versículo 60. Ignore as aparências e assuma a sensação que você sentiria caso você já estivesse unido ao seu desejo. O sentimento de um estado produz esse estado.
A atuação que você desempenha no palco do mundo é determinada pela sua concepção de si mesmo. Ao sentir o seu desejo realizado enquanto você tranquilamente adormece, faz com que você amanhã estrele e desempenhe um papel na Terra. E enquanto você dorme, você é instruído e ensaia o seu papel. A aceitação do fim automaticamente determinará os meios de sua realização. Não duvide disso. Se você, enquanto se prepara para dormir, conscientemente não se sente atendido quanto ao estado desejado, então você levará ao seu subconsciente a soma total das reações e sentimentos do dia que você passou acordado. E enquanto você dormir, você será instruído por ele sobre a forma em que eles serão expressos amanhã. Você acorda acreditando ser um agente livre, não percebendo que cada ação e evento do dia é pré-determinado pela concepção que você tinha momentos antes de dormir. A única liberdade, então, é a sua liberdade de reação. Você é livre para escolher como você se sente e como você reage ao que está pré-estabelecido no drama do seu dia a dia. Mas o drama em si, as ações, os eventos e as circunstâncias do dia a dia já estarão pré-determinadas, a não ser que você propositalmente e conscientemente defina a atitude mental com a qual você irá dormir. Você inconscientemente irá dormir com as atitudes e sentimentos compostos por suas reações durante o dia. Cada reação faz uma impressão subconsciente. E a não ser que ela seja contrabalanceada por um sentimento oposto e mais dominante, ela será a causa de uma ação futura. Ideias vinculadas com sentimentos tornam-se ações criativas. Use o seu direito divino como sabedoria, através do uso da sua capacidade de pensar e sentir. Você tem domínio sobre toda a criação. Enquanto você está acordado, você é um jardineiro selecionando as sementes que irão ser plantadas no seu jardim. Mas, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. João 12, versículo 24. A sua concepção de si mesmo, quando você cair no sono, é a semente que cai na terra, do subconsciente. Retirar-se para dormir sentindo-se feliz e satisfeito obriga o surgimento de condições e eventos que confirmem essas atitudes mental em seu mundo. O sono é a porta do céu. Todo sentimento que você mantém, você traz para fora, na forma de uma condição, ação ou como um objetivo no espaço. Então, sempre durma com o sentimento do desejo realizado, assim na consciência como na terra. Capítulo 3. A oração. A oração, assim como o sono, também é uma entrada para o subconsciente. Tu, porém, quando orardes, vá para dentro do teu quarto,
e feche a porta, e ora a teu pai que está em segredo, e o teu pai que está em segredo te recompensará abertamente. Mateus 6, versículo 6. A oração é uma ilusão do sono que reduz a impressão do mundo externo e torna a mente mais receptiva às sugestões interiores. A mente em oração fica em um estado de relaxamento e receptividade semelhante ao estado alcançado pouco antes de dormir. A oração não é tanto o que você pede, mas sim o como você se prepara para ser atendido. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. A única condição exigida é que você acredite que suas orações já estão realizadas. A sua oração deve ser atendida se você assumir a sensação que você sentiria caso você já estivesse em posse do seu objetivo, no momento em que você aceitar o seu desejo como um fato realizado. O subconsciente encontra meios para a sua realização. Para orar com êxito, então, você precisa se entregar ao seu desejo, ou seja, senti-lo como se já estivesse realizado. O homem perfeitamente disciplinado sempre está em sintonia com o seu desejo, como se fosse um fato realizado. Ele sabe que a consciência é a primeira e única realidade, que ideias e sentimentos são fatos da consciência e que são tão reais quanto o objetivo no espaço. Portanto, ele nunca entretém um sentimento que não contribua para a sua felicidade, pois os sentimentos são as causas das suas ações e das circunstâncias de sua vida. Por outro lado, o homem indisciplinado encontra dificuldades em acreditar naquilo que é negado pelos sentidos e geralmente ou aceita ou rejeita algo confiando apenas nas aparências dos seus sentidos. Por causa do hábito de somente julgar pelas aparências, o homem precisa ignorar seus sentidos antes de começar uma oração, antes de tentar sentir aquilo o que eles o negam. Sempre que você estiver com aquele estado de espírito de eu queria, mas não posso, quanto mais você tentar, menos você será capaz de realizar o seu desejo. Você nunca atrai o que você quer, mas sempre atrai aquilo o que você está consciente de ser. A oração é a arte de assumir o sentimento de ser e possuir aquilo o que se quer. Quando os sentimentos confirmam a ausência de seu desejo, todo esforço consciente para neutralizar esta sugestão é inútil e tende a intensificar essa ausência. A oração é a parte de se entregar ao desejo e não de forçar um desejo. Sempre que o seu sentimento estiver em conflito com o seu desejo, o sentimento será o vencedor,
O sentimento dominante invariavelmente se manifesta. A oração deve ser realizada sem esforço. A tentativa de forçar na mente uma atitude que é negada pelos sentidos é um esforço fatal. Para se entregar com sucesso ao desejo como se fosse um fato realizado, primeiro você deve criar um estado passivo, uma espécie de abstração ou meditação reflexiva semelhante ao sentimento que precede o sono. Em um estado relaxado, a mente se esquece do mundo objetivo e passa a sentir mais facilmente a sensação da realidade de um estado subjetivo. Este é um estado no qual você fica quieto e consciente, capaz de mover ou abrir os olhos, mas que não sente a vontade de fazê-lo. Uma maneira fácil de criar este estado passivo é parar e relaxar em uma cadeira confortável ou em uma cama. Se você estiver em uma cama, deite-se de costas com a cabeça reta ao nível do seu corpo. Feche os olhos e imagine que você está com sono. Sinta, eu estou com sono, muito sono. E em pouco tempo, um sentimento distante acompanhado por uma grande lassidão e perda de todo o desejo de movimento que o cerca. Você sente um relaxamento agradável e confortável e tende a não alterar a sua posição, mesmo que em outras circunstâncias você não se sentisse confortável assim. Quando este estado passivo for atingido, imagine que você realizou o seu desejo. Não imagine como se realizou, mas simplesmente imagine que ele foi realizado. Imagine através de cenas e imagens aquilo que você mais deseja alcançar na vida. E então sinta como se você já tivesse alcançado isso. Os pensamentos produzem minúsculos movimentos em seus lábios que podem ser ouvidos em estado passivo de oração, como se fossem comandos externos. No entanto, você não necessariamente precisa chegar a este profundo grau de passividade para ter a realização das suas orações. Basta que você fique em passividade e sinta a realização do desejo. Tudo o que você possivelmente precisa ou deseja já é seu. Você não precisa de nenhum auxílio para tê-lo, já é seu. Agora, traga os seus desejos à existência através da imaginação e do sentimento de ter a sua prece atendida. Contanto que o fim esteja aceito, você se torna totalmente indiferente quanto aos possíveis fracassos, pois a aceitação do fim determina os meios. Quando você emerge do momento da oração, você vai sentir que é um momento igual àquela situação onde você assiste a cena do final feliz de um filme que você não chegou a assistir por inteiro. No entanto, tendo testemunhado o fim, independentemente de qualquer sequência de anticlímax que você venha a sentir depois deste filme, você permanecerá calmo e seguro, sabendo que o final está
plenamente definido. Capítulo 4: O sentimento e o espírito. Nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Entre no espírito do estado desejado, assumindo a sensação e a atitude que você teria se você já estivesse em posse daquilo o que você quer. Conforme você capta este sentimento do estado desejado, você fica livre de todo o esforço para realizá-lo, pois ele já foi feito. Existe um sentimento definido associado a cada ideia na mente do homem. Capte o sentimento associado ao seu desejo realizado. Assuma a sensação que você sentiria ao ganhar a posse do objeto do seu desejo, e seu desejo irá se objetivar. A fé é um sentimento. Sejai-vos feito segundo a vossa fé, o vosso sentimento. Mateus 9, versículo 29. Você nunca atrai o que quer, mas sempre aquilo o que você se torna. Assim como o homem é, assim ele se vê. Pois para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo o que não tem lhe será tirado. Mateus 13, versículo 12. Aquilo o que você sente ser, você é, e mais daquilo o que você é, lhe será dado. Então, assuma a sensação que você sentiria ao estar em posse de seu desejo, e o seu desejo deve ser realizado. Então Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Gênesis 1, versículo 27. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso ser igual a Deus. Filipenses 2, versículo 5 e 6. Você é aquilo o que você acredita ser. Em vez de acreditar em Deus ou em Jesus, acredite que você é Deus ou que você é Jesus. Em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras ainda maiores fará. João 14, versículo 12. Isto também pode ser dito da seguinte maneira: aquele que acredita como eu acredito, também fará as obras que eu faço, e outras ainda maiores fará. Jesus não via como abuso fazer as obras de Deus, porque ele acreditava ser Deus. Eu e meu Pai somos um. João 10, versículo 30. É normal fazermos obras semelhantes às daqueles aos quais nos identificamos. Então, viva na sensação de ser quem você deseja ser, e você será. Quando o homem crer no valor dos ensinamentos passados a ele e aplicá-los, ele estabelecerá dentro de si a realidade do sucesso. Obrigada por você ouvir este audiobook e sucesso em sua vida.